Olá, oitavo ano! Eu sou a professora Sara e agora vamos corrigir a semana 2 do PET Matemática, volume 3. Atividades. Lugares geométricos. Lugar geométrico é uma figura formada por todos os pontos do plano que tem uma determinada propriedade em comum. Por exemplo, a circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano que equidistam, ou seja, têm a mesma distância de um ponto fixo considerado como centro, que é o ponto O visto aqui na figura. Qualquer segmento que tenha uma de suas extremidades no centro da circunferência e a outra extremidade em um dos pontos da circunferência é denominado raio da circunferência. Que nós temos OA, OB, OC, OD, OE, OG e OF. Diâmetro de uma circunferência é qualquer segmento de reta que passa pelo seu centro e tem suas extremidades na circunferência. Aqui nós temos o BG e o CF. Note que a medida de um diâmetro da circunferência é o dobro da medida de um raio dessa circunferência. Por exemplo, aqui nós temos OB é o mesmo valor, ou a mesma medida de OG. Mas o diâmetro BG equivale a duas medidas, né? Dois comprimentos iguais. Atividade 6. Quanto mede o diâmetro de uma circunferência se seu raio mede 2,5 metros? Então, nessa última frase aqui, nós já temos a resposta. Note que a medida de um diâmetro da circunferência é o dobro da medida de um raio, ou seja, o diâmetro é 2 vezes o raio. Quer dizer que o diâmetro é 2 vezes 2,5, que é o comprimento ou a medida do raio. Logo, diâmetro 2 vezes 2,5, 5 metros é o valor desse diâmetro. Bissetriz e mediatriz. A bissetriz de um ângulo é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo. Consequentemente, a bissetriz de um ângulo é uma semirreta que tem origem em seu vértice e que o divide em dois ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida. Então, aqui nós temos o ângulo AVB e a semirreta VP é a bissetriz desse ângulo. Então, ele divide o ângulo AVB em dois ângulos congruentes de mesma medida. Mediatriz de um segmento de reta é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam dos pontos que são as extremidades desse segmento de reta. Consequentemente, a mediatriz de um segmento de reta é uma reta perpendicular ao segmento e que passa pelo ponto médio desse segmento. Então, aqui nós temos o segmento AB e a reta que passa por M e P é perpendicular a esse segmento, formando aqui o ângulo de 90 graus, e o divide em dois pedacinhos congruentes aqui de mesma medida. Então, AM tem a mesma medida que MP. E M é o ponto médio, ou seja, o meio aqui do segmento AB. Atividade 7. Desenhe em seu caderno uma circunferência de raio medindo 2 centímetros. Marque o ponto central O, que será o vértice do ângulo POQ, de modo que os pontos P e Q estejam sobre a circunferência e cuja medida seja 120 graus. Construa a bissetriz do ângulo POQ e escreva a medida dos ângulos entre a bissetriz e os lados deste ângulo. Depois, trace o segmento de reta PQ e indique o ponto médio deste segmento. Para fazer esse exercício, vamos precisar de transferidor e compasso. E régua também, né? Mas no caso aqui eu vou usar a régua do próprio transferidor. Então, vamos lá. Pediu para fazer uma circunferência de raio medindo 2 centímetros. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a indicação do meu raio. Vou pegar aqui na régua do próprio compasso e medir 2 centímetros. Então, já tracei um segmento aqui de 2 centímetros. Agora, eu vou pegar o meu compasso e abrir aqui no comprimento do segmento que eu tracei. A ponta seca vai estar em uma das extremidades do segmento e o grafite vai estar na outra extremidade. Não sei se tá dando para ver aí, mas tem que ficar aqui bonitinho para formar os 2 centímetros. E agora, nós vamos traçar a circunferência.
Ok, feita a circunferência, vamos continuar aqui o que se pede. Marque o ponto central O, então esse ponto aqui no meio vai ser chamado de O, que será o vértice do ângulo POQ, de modo que os pontos P e Q sejam sobre a circunferência e cuja medida seja 120 graus. Então, já tem aqui um ponto sobre a circunferência, vou chamá-lo de P. E agora, eu vou encontrar o ponto Q, medindo 120 graus com o meu transferidor. Nós já aprendemos a utilizar o transferidor na outra aula. O zerinho aqui tem que estar bem alinhado aqui na minha marquinha. E o segmento de reta alinhado aqui também com o meu zero do transferidor. E eu vou marcar aqui 120 graus. Marquei. Agora, eu vou pegar e alinhar isso com o centro da circunferência. Fazendo isso, eu encontro aqui o ponto Q. Então, nós já temos o ângulo de 120 graus pedido. Então, aqui dentro, 120 graus. Continuando. Construa a bissetriz do ângulo POQ e escreva a medida dos ângulos entre a bissetriz e os lados deste ângulo. Bom, bissetriz, nós já sabemos que divide o ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida. Logo, a bissetriz passa exatamente no meio deste ângulo. 120 graus dividindo pela metade, 60 para cada lado. Então, basta a gente pegar o transferidor e marcar o ângulo de 60 graus. Que está aqui. Marcado, vou passar aqui tracejado a minha bissetriz. E a bissetriz vai dividir cada lado aqui em um ângulo de 60 graus. Continuando. Depois, trace o segmento de reta PQ e indique o ponto médio desse segmento. Então, nós vamos unir aqui o ponto P e Q, traçar o segmento de reta. E indique o ponto médio desse segmento. O ponto médio do segmento PQ vai ser exatamente onde esse segmento cruza com a bissetriz do ângulo POQ, que está bem indicado aqui, ó. E se a gente medir a distância PM e a distância PQ, vamos constatar que tem a mesma distância, o mesmo valor.